falar do Náutico. Ontem até não tivemos a edição do nosso Giro Esportivo, mas o Náutico viu a renúncia através de uma carta divulgada pelo agora ex-diretor de futebol Thiago Dias. Ele não continua como um dos diretores do clube, é daqueles chamados diretores abnegados do clube, que acabou pedindo para sair de sua função. Náutico agora segue com Ítalo Braga e com Eduardo Granja, dois nomes que podem, quem sabe, iniciar os trabalhos e comandar até os trabalhos finais do futebol na temporada de 2024. Até porque todo o corpo diretivo, em relação à pasta, Rodolfo Moreira, Léo Franco, o próprio Betão, acabaram sendo desligados do clube. E a gente ainda não sabe qual será o organograma do Náutico, como vai ser o Náutico em 25. Se vai contar com mais diretores, com menos diretores, qual será a necessidade do Náutico em investir mais na análise de desempenho, bem como também na captação de novos jogadores, seja no mercado brasileiro, seja no mercado sul-americano. Então é um Náutico que vai, ao longo desses últimos dias, norteando os seus caminhos por um 2025 melhor. Até porque pelo segundo ano consecutivo, como todo torcedor sabe, o Náutico ficou pelo caminho na disputa da Série C ainda na primeira fase. Indefinições também sobre a permanência do técnico Bruno Pivetti. Ainda não tivemos um aval por parte do presidente Bruno Becker, que se comprometeu em entrar numa roda de conversas com o até então treinador alvirrubro, porque ele ainda possui contrato. No entanto, ainda não temos nenhuma definição se ele permanece ou não como sendo o responsável pela montagem, juntamente com o departamento de futebol, desse plantel para a próxima temporada. E seria algo até muito interessante de se ver, tendo em vista que nas duas últimas ocasiões em que esteve no Náutico, Bruno Pivetti só pegou a equipe na reta final do campeonato. Em 2023 ainda foi pior do que em 24, porque em 23 ele pegou a equipe por 2 partidas apenas. Foi técnico no jogo do Brusque 2-2 e no jogo do São Bernardo, fatídico jogo nos aflitos, também 2-2, que culminou a época na eliminação da equipe alvirrubra. E nessa temporada não foi diferente, só que com uma gama maior de jogos, ele acaba comandando o Náutico entre altos e baixos, com partidas muito boas e com tomadas de decisões também muito ruins ao longo de todo esse percurso, não conseguindo classificar a equipe. No entanto, uma equipe com a qual ele não participou em momento algum dessa formação completa do plantel. Então ainda é o X da questão, a permanência de Bruno Pivetti. O Náutico encaminhou a renovação com o meia Marco Antônio até o final de 2025. Antes o contrato de Marco Antônio ia até abril do ano que vem, e agora ele vai se estender até o final da próxima temporada. E o Náutico já trata de emprestar o atleta para o CRB, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrar que as equipes da Segundona têm até o próximo dia 2 de setembro para inscrição de novos atletas. O jogador, inclusive, foi um pedido do técnico Daniel Paulista, que vai ser assunto no Horário do Esporte, e foi um pedido do Daniel, e ele segue para o CRB por empréstimo até o final da temporada. Quem deve estar deixando o Náutico é o atacante Gustavo Maia. Gustavo Maia vai defender as cores do Sport. O Sport fez uma proposta a Gustavo Maia. Inicialmente o atleta ficou muito tentado, assim como o seu próprio empresário. Tinha-se a ideia de que Gustavo Maia poderia ir ao futebol do exterior. No entanto, o jogador, ele acerta suas bases com a equipe rubro-negra. E com a informação passada há pouco dos detalhes da negociação pelo repórter Igor Moura da Rádio Jornal, ele destaca que Gustavo Maia, ele terá 3 anos de contrato com o Sport. Ele será reforço do rubro-negro para a Série B do Campeonato Brasileiro. O valor da multa rescisória, que até então estava sendo especulado em 500 mil, o Sport vai pagar ao Náutico 300 mil reais pela liberação. Até porque Gustavo Maia tem contrato vigente com o Timbu.
R$90 mil de salário. Lembrar que Gustavo Maia no Náutico ganhava 15 mil. Ele passa a ter um salário de 90 mil no Sport, com gatilhos, caso o Sport consiga um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, além com luvas de R$200 mil e bonificação para o seu empresário com a assinatura contratual. Então trata-se de uma valorização de um jogador que teve uma boa campanha na Série C. Foram 6 gols anotados com a camisa do Náutico nesta campanha, que não foi exitosa pela falta do acesso, mas o Náutico ficou ali beirando a entrada do G8, e alguns nomes que se destacaram naturalmente vão deixar a equipe. Então Gustavo Maia aguardado, né, e não vai sair da capital pernambucana, só vai da Rosa e Silva para a Ilha do Retiro, né, e assinando com o Sport, e o Sport já, quem sabe, podendo contar com Gustavo Maia como uma opção para a próxima partida diante do Ituano. Outros 5 nomes interessam ao Náutico pela permanência. O lateral esquerdo Luiz Paulo, que perdeu a reta final da Série C por conta de uma lesão, inclusive passou por procedimento cirúrgico, um jogador que interessa ao Timbu para o início dos trabalhos em 2025, está em tratamento. O volante Souza, que foi também desfalque nos últimos jogos, no último jogo do Náutico, né, ele acabou, né, não tendo a participação, deu vaga a Matheus Melo, que foi uma opção do técnico Bruno Pivetti. E Souza também pode ser uma peça que venha a ser atraída por uma outra equipe, está bem próximo de se recuperar. O meia Patrick Alain também foi destaque do Náutico, com gols, com participação em gols, né? O cara da assistência, um meia articulador, né? E que pode, quem sabe, chamar a atenção de outras equipes, mas o Náutico também está tentando a sua permanência. E a dupla de centroavantes, tanto Paulo Sérgio, que já era um desejo antigo, inclusive o Náutico já mantinha conversas com Paulo Sérgio antes mesmo do término da primeira fase do Brasileirão, né, para que ele pudesse continuar os trabalhos no Náutico, mas como o momento foi, né, se afunilando e ganhando tons mais decisivos, as conversas elas esfriaram, mas nunca deixaram de existir. Então o Náutico agora intensifica os trabalhos para, quem sabe, propor um acordo com um tempo maior para Paulo Sérgio. Assim como o Bruno Mezenga, né? O Paulo Sérgio já teve interesse de outras equipes da Série B, como foi o caso da Chapecoense, e o Bruno Mezenga também, para mim, não vai ser diferente. É um cara que também pode ser atraído por clubes da Série B nesse meio tempo. No caso do Paulo Sérgio tem um agravante, porque as negociações com o Paulo Sérgio elas só se iniciarão no dia 3 de setembro. E isso me dá uma resposta negativa, pelo simples fato que a janela da Série B fecha dia 2. Ou seja, ele pode, quem sabe, fechar com um outro clube. E as conversas com o Náutico, elas só seriam retomadas se o atacante tivesse um determinado insucesso nesse meio tempo para novos acordos com outras equipes da segundona. E Bruno Mezenga é aquela peça que já teve no futebol paulista, no futebol do interior paulista pelo Água Santa, o próprio Souza também defendendo as cores do Santo André. Então isso pode fazer com que equipes que disputem atualmente a Copa Paulista se interessem em contratar esses atletas, ou até mesmo alguns empresários rumarem esses jogadores para equipes que estarão na elite do futebol paulista em 2025. Outros atletas serão devolvidos às suas equipes de origem, como no caso do goleiro Renan Bragança, que já voltou ao América de Natal, foi titular nos últimos jogos do Timbu. O Marco Carvalho será devolvido à equipe do Vitória, esse aí não vai deixar saudades ao torcedor do Náutico. O zagueiro Irã, que será devolvido ao Brusque de Santa Catarina, também foi outro que na reta final, com a chegada de Perema, perdeu a titularidade na equipe do Náutico. O Robson Reis, que passou por um processo de lesão, perdeu toda a Série C, seria uma boa opção para a zaga. No entanto, tem tudo para ser devolvido ao Santos, a ver se o Náutico terá interesse em continuar com Robson Reis ou não. Danilo Belão, que será devolvido à equipe do Inter de Lages, de Santa Catarina. Jogou como lateral direito, jogou como zagueiro, mas com Arnaldo e Matheus Lud, que acabou perdendo espaço na equipe. Andrei, meia, muito criticado pela torcida, jogador deve voltar à equipe do Avaí. Henrique Lordelo e Matheus Melo devem retornar ao Santa Cruz. No caso, Lordelo tem tudo para voltar ao Santa.
Talvez o Náutico possa fazer um esforço maior para contar com o Matheus Melo. Pode ser aí um dos nomes que, provavelmente, num momento posterior, venha a se apresentar na lista de atletas que possam interessar a equipe alvirrubra. Cauã Santos será devolvido ao Mirassol. Fernandinho será devolvido ao Santos. Felipe Ferreira será devolvido ao Retrô. E o Wendel Lessa será devolvido inicialmente ao Botafogo, mas quem sabe o Botafogo posteriormente devolvendo o jogador à equipe da Cabo Friense, que é quem detém os direitos econômicos deste atleta.